Você pode se surpreender ao saber sobre o Festival Ngono do Chad. Esta vibrante celebração acontece anualmente durante a colheita, unindo a comunidade Gumbai em uma homenagem sincera aos seus ancestrais, enquanto expressam gratidão por suas colheitas abundantes. Imagine-se imerso no espetáculo colorido das danças tradicionais, onde os dançarinos, vestidos com trajes magníficos, refletem a rica herança cultural do Chad. O ar ressoa com os ritmos animados dos tambores djembe, criando uma atmosfera cheia de emoção enquanto a multidão participa alegremente das festividades. Chamas ancestrais brilham durante o evento, simbolizando a profunda conexão entre os vivos e seus antepassados. Músicas e histórias são compartilhadas com paixão, ligando gerações enquanto ecoam o espírito e a história do povo Gumbai. O festival Ngono é mais do que uma celebração, é uma oportunidade crucial para os Gumbai transmitirem suas ricas tradições à nova geração, reforçando sua identidade cultural e senso de pertencimento. Cada momento do festival é um banquete para os sentidos, celebrando a resiliência e o espírito indomável do povo do Chad. Por que os chefes grelham steaks na lava derretida? Na Islândia, alguns chefes corajosos estão elevando a culinária a um novo nível, usando lava derretida como grelha. Esse método extremo se baseia na atividade geotérmica única do país, que oferece uma abundância de calor natural do interior da terra. Em vez de acender uma grelha comum, eles literalmente colocam seus steaks sobre pedras de lava quente e fluente, permitindo que cozinhem com o calor intenso. Esse método não só cria um sabor único, mas também oferece um espetáculo emocionante, atraindo amantes da comida e buscadores de aventuras. Imagine steaks chiando enquanto cozinham na lava, mostrando tanto a criatividade culinária quanto as poderosas forças da natureza. Essa forma inusitada de cozinhar reflete a conexão da Islândia com sua paisagem vulcânica, elevando a experiência gastronômica a alturas inesquecíveis. Você está pronto para experimentar esse banquete flamejante? Vamos revelar a verdade sobre a classificação da cidade de Cleveland. Em 1920, Cleveland ocupava orgulhosamente o 5º lugar entre as maiores cidades do Skewossia, sendo um centro vibrante com fábricas, imigrantes diversos e muitas oportunidades de trabalho. Foi uma época emocionante, quando a cidade prosperava devido ao boom industrial, atraindo famílias em busca de uma vida melhor. Agora, no presente, Cleveland passou por mudanças significativas, ocupando o 54º lugar no país. Essa queda reflete as mudanças na economia e nos fluxos migratórios que alteraram sua estrutura demográfica. Apesar da queda, Cleveland continua a ser a cidade mais populosa, às margens do Lago Erie, e a segunda maior cidade de Ohio. A cidade ainda oferece uma rica diversidade cultural, com bairros vibrantes e uma comunidade ativa. Cleveland também é conhecida por seus eventos esportivos, cena musical e pontos turísticos históricos. Embora sua classificação tenha mudado, o espírito de Cleveland continua vivo, acolhendo novos moradores e celebrando seu rico passado. O que você acha que torna Cleveland única hoje? Por que Machu Picchu continua a nos impressionar? Este incrível complexo, situado nas altas montanhas dos Andes, mostra a extraordinária engenhosidade dos Incas. As construções de pedra feitas sem argamassa se encaixam perfeitamente, permitindo que resistam ao tempo, mesmo em uma área propensa a terremotos. Essa técnica de construção única não só destaca as habilidades de engenharia dos Incas, mas também reflete seu profundo entendimento do meio ambiente. Cada pedra foi cuidadosamente trabalhada e posicionada para garantir estabilidade e proteção contra sismos. Hoje, os visitantes ficam maravilhados com as vistas deslumbrantes e o design complexo das terraços, templos e habitações, que se integram harmoniosamente à paisagem ao redor. Como os Incas conseguiram tal maestria sem ferramentas modernas? Suas conquistas notáveis nos lembram da força da criatividade e inovação humanas. Um fato interessante sobre os nomes de grupos de animais. Em inglês, existem nomes coletivos realmente incomuns e poéticos para diferentes grupos de animais. Por exemplo, você sabia que um grupo de papagaios é chamado de pandemônio? É um nome apropriado para essas aves coloridas e falantes. Da mesma forma, quando búfalos se reúnem, eles formam uma teimosia, mostrando sua natureza forte e obstinada. Já os rinocerontes, quando se juntam, formam uma catástrofe, sugerindo sua enorme força. E não podemos esquecer dos corvos. Quando se encontram, isso é chamado de morte, um nome que desperta curiosidade e um pouco de mistério.
Em uma nota mais leve, um grupo de cotovias é engraçadamente chamado de elevação, refletindo seu canto alegre. Esses nomes criativos, muitas vezes, refletem características únicas ou comportamentos dos animais, adicionando um toque interessante à nossa língua e destacando a beleza do inglês. O que aconteceu com as bandeiras americanas na Lua? Após décadas de exposição às duras condições do espaço, todas as bandeiras americanas plantadas na Lua perderam a cor. Essa mudança surpreendente ocorreu principalmente devido à intensa radiação solar e à falta de atmosfera na Lua. Ao contrário da Terra, na Lua não há ar ou água para proteger os objetos dos poderosos raios solares. Como resultado, as cores vibrantes das bandeiras, que simbolizavam coragem e conquistas durante as missões Apollo, desbotaram ao longo do tempo. Além disso, as temperaturas extremas e os impactos de micrometeoritos também contribuem para sua deterioração. Essas bandeiras, que foram colocadas em momentos de triunfo humano, agora são lembranças fantasmagóricas da nossa exploração, levantando questões sobre quais outros artefatos poderemos encontrar na Lua no futuro. Devemos cuidar melhor desses símbolos icônicos no espaço? Você sabia que ímãs podem melhorar a concentração na sala de aula? Dispositivos magnéticos nas salas de aula se tornaram uma verdadeira revolução para o aprendizado dos alunos. Essas ferramentas inteligentes bloqueiam sinais indesejados de celulares, ajudando a criar um ambiente livre de distrações. Imagine entrar em uma sala de aula onde o barulho das notificações desapareceu. Isso permite que os alunos se concentrem melhor nas aulas e nas tarefas, sem se distrair com seus dispositivos. O uso desses bloqueadores magnéticos é especialmente importante no nosso mundo tecnológico, onde as distrações dos celulares podem confundir até os alunos mais capazes. Os professores notam uma melhora no engajamento e menos distrações desde que essa tecnologia foi implementada. Ao reduzir a tentação de usar o smartphone durante a aula, esses dispositivos incentivam os alunos a prestarem atenção e a participarem ativamente do processo de aprendizado. Quem diria que os ímãs poderiam desempenhar um papel tão importante na educação? Você sabia que os polvos ficam entediados e demonstram isso? Esse fato incrível mostra o quão inteligentes e curiosos são esses seres fascinantes. Em cativeiro, os polvos podem apresentar comportamentos destrutivos, o que muitas vezes causa bagunça em seus aquários. Eles podem desmontar seus tanques, mostrando suas habilidades de resolução de problemas, ou até mesmo encurtar lâmpadas elétricas do aquário, astutamente borrifando água nas tomadas elétricas. Esse comportamento não é apenas uma travessura, indica que os polvos precisam de estímulo mental para se manterem ativos. Na natureza, eles exploram seu ambiente, caçam por comida e interagem com outros habitantes marinhos. Por isso, ficar em um aquário pode levar ao tédio e à frustração. Suas travessuras podem parecer engraçadas para nós, mas lembram o quão complexos e inteligentes esses seres são. Para entendê-los e cuidar melhor deles em cativeiro, é importante criar condições que favoreçam seu comportamento natural. Então, da próxima vez que você ver um polvo, lembre-se de como o tédio deles pode inspirar algumas travessuras bem selvagens. E se eu te dissesse que os guepardos são os carros de corrida da natureza? Esses animais incríveis podem acelerar de 0 a 97 km/h em apenas 3 segundos, tornando-se os melhores velocistas da Terra. Cada parte do seu corpo é perfeitamente adaptada para a velocidade. Os guepardos têm um corpo leve e uma coluna vertebral extremamente flexível, parecida com uma mola, que lhes permite esticar o corpo de maneiras impressionantes durante uma corrida. Seus membros longos são impulsionados por músculos fortes, enquanto suas garras semi-retráteis oferecem excelente tração no chão. Para suportar esse esforço intenso, os guepardos possuem narinas e pulmões maiores, além de um sistema adrenal eficiente que maximiza a entrega de oxigênio ao perseguir presas. No entanto, essa velocidade fenomenal tem suas limitações. Eles conseguem manter a velocidade máxima por cerca de 20 a 30 segundos antes que os músculos comecem a superaquecer. Durante esses momentos de tirar o fôlego, os guepardos mostram uma agilidade impressionante, usando sua longa cauda como leme para mudar de direção rapidamente e sem esforço. Após esses intensos surtos de energia, eles precisam se recuperar, muitas vezes ofegantes e descansando por até 1 hora. De fato, o guepardo é uma maravilha da evolução, projetado para a caça de alto desempenho. Você pode ficar chocado ao saber que o Congresso limitou o tempo de debate.
Em 1876, o Congresso dos Estados Unidos introduziu uma regra inovadora para controlar os discursos, muitas vezes longos, de seus membros. Essa iniciativa foi liderada por Benjamin Butler, um congressista famoso por suas falas envolventes, mas excessivamente longas. Embora a eloquência de Butler cativasse muitos, seus discursos prolongados frustravam os colegas legisladores e atrapalhavam o progresso das leis. Reconhecendo a importância da eficiência, o Congresso percebeu a necessidade de uma abordagem estruturada para os debates. Ao implementar essa nova regra, garantiram que as discussões fossem mais concisas e relevantes, permitindo que uma maior diversidade de vozes fosse ouvida. Essa mudança transformou a dinâmica dos debates no Congresso, diminuindo o risco de indivíduos poderosos monopolizarem as discussões. Como resultado, o processo legislativo se tornou mais rápido e respeitoso, promovendo uma cultura de cortesia entre os políticos. Essa decisão não apenas agilizou as operações, mas também fortaleceu os princípios democráticos ao incentivar a participação igualitária em discussões legislativas essenciais. Vamos desvendar a verdade sobre tigres e água. Muitas pessoas veem os tigres como predadores ferozes em terra, mas você sabia que eles são ótimos nadadores? Tigres adoram água e gostam de nadar, assim como passear em suas florestas. Desde pequenos, as tigresas ensinam seus filhotes sobre a importância da água. Esse aprendizado ajuda os jovens tigres a se adaptarem ao ambiente, tornando a natação não apenas uma atividade divertida, mas uma habilidade essencial para a sobrevivência. Seja para se refrescar em um rio em um dia quente ou para perseguir uma presa, como um cervo, saber nadar pode fazer toda a diferença. Nadar também ajuda os tigres a se deslocarem entre ilhas e grandes áreas de terra, ampliando seu território. Então, da próxima vez que você pensar nesses majestosos grandes felinos, lembre-se de que eles se sentem tão à vontade na água quanto em terra. Não é fascinante? Você sabia que na Quênia existe o Museu de Karen Blixen? Este lugar fascinante é dedicado à vida de Karen Blixen, autora dos clássicos Memórias, A Fazenda Africana. Antigamente, sua casa, o museu convida os visitantes a mergulhar em seu mundo, onde podem explorar as paisagens verdes que a inspiraram em suas histórias emocionantes. Ao caminhar pelos cômodos, você encontrará objetos pessoais que contam a história de Blixen, desde seu tempo na vibrante zona rural queniana, até sua experiência como proprietária de uma plantação de café. O museu oferece um olhar sobre sua rica história, permitindo que os visitantes apreciem sua conexão com a terra e as pessoas ao seu redor. As visitas guiadas proporcionam uma visão de seu legado e dos temas de sua obra, tornando o museu imperdível para amantes da literatura e da história. Você já imaginou como seria seguir os passos de uma escritora tão icônica? E se eu te disser que os romanos usavam urina para clarear a farinha? Essa prática estranha pode parecer chocante hoje em dia, mas mostra o quão criativos eram os antigos romanos na cozinha. Em busca de uma farinha branca e fofa para assar, eles descobriram que a urina contém amônia, um poderoso agente clareador. Ao deixar o trigo de molho nesse líquido, conseguiam clarear a cor da farinha antes de moê-la em pó. Embora isso possa causar estranheza agora, esse método demonstra até onde as pessoas iam para melhorar a aparência de sua comida na antiguidade. Não se tratava apenas do sabor, a apresentação também era importante. Os romanos valorizavam a estética em seus pratos, acreditando que a farinha branca significava qualidade e sofisticação. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de pão, lembre-se de que a criatividade culinária tem raízes históricas profundas, mesmo que esteja ligada a algo tão inesperado como a urina. Você sabia quantos pés de filme foram usados no filme Uma Babá Quase Perfeita? Durante as gravações dessa comédia icônica, o diretor Chris Columbus enfrentou um desafio único: acompanhar as brilhantes improvisações de Robin Williams. Para capturar não apenas suas engraçadas performances, mas também as reações dos colegas de elenco, Columbus decidiu usar câmeras adicionais. Essa decisão resultou em impressionantes 2 milhões de pés de filme filmados. Para comparação, isso seria suficiente para atravessar o país várias vezes. Após todo esse trabalho, Columbus reuniu 972 caixas com cenas cortadas, mostrando momentos incríveis que não entraram na versão final. A enorme quantidade de material filmado destaca não apenas o gênio cômico de Williams, mas também a dedicação de toda a equipe.
Você consegue imaginar todos esses momentos engraçados que ficaram no chão da edição? Surpreendente, mas é verdade. Crianças riem mais. Pesquisas mostram que crianças de 6 anos riem cerca de 300 vezes por dia, enquanto adultos riem apenas 15 a 100 vezes. Essa grande diferença destaca como o humor e a alegria podem diminuir com a idade. Mas por que isso acontece? Na infância somos naturalmente curiosos. Vemos o mundo com novos olhos e um espanto infinito. Rimos de sons engraçados, travessuras e surpresas inesperadas. No entanto, quando nos tornamos adultos, a vida muitas vezes se torna mais séria. Responsabilidades e preocupações podem ofuscar os momentos leves. Para redescobrir a alegria da infância, podemos tentar encontrar humor no dia a dia, assistir a filmes engraçados ou compartilhar piadas com amigos. Interagir com o humor não só melhora nosso humor, mas também fortalece nossos laços com os outros. Então, a verdadeira pergunta é: como podemos rir mais a cada dia? Difícil de acreditar, mas a Índia perdeu a Copa do Mundo de 1950. Naquela época, a seleção indiana estava pronta para competir, mas enfrentou um grande obstáculo. A FIFA exigia que os jogadores usassem chuteiras. Para muitos jogadores indianos, especialmente os de áreas rurais, jogar descalço era uma tradição antiga. Essa prática cultural destacou o conflito entre as regras esportivas e os costumes locais. Apesar de suas habilidades e torcedores dedicados, a Índia decidiu não participar do torneio, surpreendendo o mundo todo. Esse incidente não apenas impactou o legado do futebol no país, mas também gerou discussões sobre como o esporte às vezes ignora a herança cultural. Isso nos lembra que, embora as regras sejam importantes, entender e respeitar as diferenças culturais também é fundamental no esporte. A situação teria sido diferente se jogar descalço fosse permitido. Você já se perguntou por que todos nós somos feitos de poeira estelar? Essa frase incrível não é apenas poética, ela é baseada na ciência. Os elementos que compõem nossos corpos, como carbono, oxigênio, nitrogênio e ferro, foram criados no interior quente das estrelas em um processo chamado fusão nuclear. Quando essas estrelas massivas chegam ao fim de suas vidas, elas explodem em supernovas espetaculares, espalhando esses elementos importantes por todo o universo. Com o tempo, esses materiais cósmicos se juntam, formando novas estrelas, planetas e até mesmo vida. Então, quando você olhar para o céu noturno, lembre-se de que você é literalmente feito dos restos do universo. Sua existência está ligada às estrelas. Um lindo lembrete de como tudo no cosmos está interconectado. Portanto, da próxima vez que você olhar para as estrelas, pense na incrível jornada que esses átomos fizeram para se tornarem parte de você. Você consegue imaginar que as fotografias um dia não existiram? Na década de 1830, o talentoso inventor Louis Daguerre mudou a forma como guardamos momentos para sempre. Ele desenvolveu um método revolucionário que permitia capturar a luz em placas de cobre revestidas de prata, resultando nas primeiras fotografias reais. Antes dessa inovação, as pessoas dependiam de pinturas e esboços para lembrar momentos importantes, mas a técnica de Daguerre permitiu que as imagens fossem preservadas de forma mais realista e acessível. O processo envolvia expor as placas à luz, criando uma imagem impressionante que poderia ser vista por gerações. A invenção de Daguerre abriu as portas para o mundo da fotografia, permitindo que todos documentassem suas vidas, desde retratos de família até paisagens deslumbrantes. Imagine folhear álbuns antigos, cheios dessas primeiras fotografias, cada uma contando sua própria história e trazendo o passado à vida. É incrível pensar que uma única invenção poderia mudar nossa maneira de lembrar. Prepare-se para se surpreender com a vibrante vida da favela Rocinha. Esta fascinante comunidade no Rio de Janeiro é a maior favela do Brasil, com mais de 56 mil habitantes. Suas ruas estreitas e sinuosas, junto com as casas coloridas, formam um labirinto interessante que atrai muitos visitantes. Mas Rocinha não é apenas grande, é cheia de vida. Mercados movimentados, murais artísticos e uma culinária local incrível. Os moradores frequentemente mostram uma criatividade impressionante através da arte de rua, que conta histórias poderosas sobre suas vidas. Apesar de desafios como infraestrutura precária e desigualdade social, a comunidade vibrante continua a prosperar.
Você verá crianças jogando futebol, vendedores oferecendo petiscos deliciosos e famílias se reunindo para compartilhar refeições, destacando um forte senso de união. Explorar essa favela vibrante oferece não apenas um olhar sobre um estilo de vida único, mas também ressalta a resiliência e a energia de seus habitantes. Como resistir ao desejo de descobrir um lugar tão extraordinário? Pouca gente sabe disso sobre o Exército Vermelho. A história do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial é repleta de desafios e sacrifícios que continuam a influenciar a forma como lembramos esse período. O Exército Vermelho e os nazistas tinham suas próprias histórias de dificuldades, bravura e tragédias, que muitas vezes passam despercebidas. Para os soldados do Exército Vermelho, lutar contra os alemães não era apenas uma batalha por território, mas também uma defesa de sua pátria e da memória dos que caíram. Essa enorme perda é lembrada na Rússia, através de cerimônias e monumentos, para que as vítimas nunca sejam esquecidas. Da mesma forma, as tropas alemãs também sofreram perdas significativas e tinham suas próprias histórias de dever e lealdade aos companheiros. A maneira como cada lado lembra suas experiências destaca a complexidade da guerra, onde coexistem orgulho e tristeza. Ao refletirmos sobre esse período turbulento, nos perguntamos questões importantes sobre como lembramos a história e honramos aqueles que lutaram. Será que realmente transmitimos toda a gama de suas experiências? Adivinhe o que realmente ajuda a relaxar e a ter bem-estar? A atividade física, como caminhar e nadar, é fundamental para manter a saúde mental e física. Essas atividades ajudam a reduzir o estresse e a melhorar o humor, facilitando o relaxamento após um dia longo. Quando você caminha, seu corpo libera endorfinas, os hormônios da felicidade. Nadar, por sua vez, é uma maneira agradável de se refrescar e também um ótimo exercício que melhora a saúde cardiovascular e fortalece os músculos. Ao incluir essas atividades na sua rotina, você cria um estilo de vida equilibrado que promove relaxamento e bem-estar. Imagine como é revigorante nadar em um dia quente ou como uma simples caminhada no parque pode clarear sua mente. Encontrar tempo para se exercitar não exige uma academia. Pode ser tão simples quanto sair para a rua ou ir à piscina mais próxima. Então, por que não fazer caminhadas e natação parte do seu autocuidado? Seu corpo e sua mente vão agradecer. Vamos revelar a verdade sobre Ludgero Silberus. Em 1902, durante uma das erupções vulcânicas mais devastadoras da história, Silberus passou 4 dias incríveis trancado em uma cela na ilha de Martinica. O vulcão Mont Pelé entrou em erupção com uma força impressionante, liberando uma avalanche piroclástica que devastou a cidade vizinha de Saint-Pierre, levando cerca de 30 mil vidas. As grossas paredes da prisão, originalmente construídas como um depósito de munições, se tornaram um abrigo inusitado para Silberus contra a catástrofe do lado de fora. Com apenas uma abertura de ventilação, ele se agarrou à esperança enquanto a cinza cobria o céu e o caos acontecia fora de sua cela. Sua incrível sobrevivência destaca não apenas sua resistência, mas também serve como um testemunho da capacidade do espírito humano de enfrentar provações inimagináveis. Como um homem conseguiu sobreviver quando tantos outros morreram? Você já se perguntou como foram construídas as pirâmides? A construção das grandes pirâmides do Egito mostra habilidades de engenharia impressionantes que existiam há milhares de anos. Finalizadas por volta de 2560 a.C., essas estruturas monumentais, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, foram feitas com cerca de 2,3 milhões de blocos de calcário, cada um pesando entre 2,5 e 15 toneladas. É surpreendente, mas os antigos egípcios conseguiram transportar essas enormes pedras de pedreiras distantes, usando uma combinação de trenós e caminhos lubrificados para facilitar o transporte. Por que eles se esforçaram tanto? Essas pirâmides serviam como tumbas elaboradas para os faraós, simbolizando seu status e garantindo uma passagem segura para a vida após a morte. Historiadores e arqueólogos ainda ficam impressionados com os métodos de construção, incluindo técnicas complexas de alinhamento e estabilidade. Apesar de séculos de especulações, muitas perguntas permanecem sem resposta sobre como uma engenharia tão precisa foi alcançada com ferramentas simples. Não é incrível pensar nas habilidades necessárias para criar tais maravilhas duradouras? Descubra como as músicas ajudaram os escravos a fugir.
Os trabalhadores nos Sisiksinakwa mostraram uma incrível criatividade ao criar redes de comunicação complexas com canções codificadas e hinos espirituais. Essas poderosas músicas eram não apenas uma expressão de fé e resistência, elas continham mensagens ocultas que davam instruções importantes para a fuga pela estrada subterrânea. Por exemplo, uma canção sobre um rio poderia indicar um caminho específico para a segurança, enquanto a menção da Estrela do Norte poderia sinalizar a direção para a liberdade. A beleza desses hinos espirituais estava na sua capacidade de inspirar esperança e união, ao mesmo tempo em que transmitiam informações importantes sem chamar a atenção dos capturadores. O uso habilidoso da música permitia que os escravos se orientassem em situações perigosas, criando um forte senso de comunidade e propósito. Hoje podemos admirar a força e a criatividade dessas pessoas corajosas, que usaram seu patrimônio cultural para abrir caminhos para a liberdade. Não é incrível? Você já se perguntou por que os teclados estão de volta à moda? O Clix, um case inovador para iPhone, traz de volta o amado teclado físico, combinando-o com tecnologias modernas. Desenvolvido por uma equipe de ex-engenheiros da BlackBerry, Apple e Google, o Clix se fixa ao seu iPhone, permitindo que você digite em teclas reais, em vez de apenas tocar na tela. Isso pode ser uma verdadeira revolução para quem acha as telas sensíveis ao toque menos confortáveis e deseja sentir a textura das teclas. Claro, pode parecer um pouco volumoso e custa cerca de $140, mas para muitos, a velocidade e a precisão de digitar em um teclado verdadeiro valem a pena. Imagine enviar mensagens ou escrever e-mails com a mesma facilidade que em um telefone antigo. Essa mistura inusitada de nostalgia e funcionalidade parece atrair os amantes da tecnologia que buscam uma experiência de digitação única. Talvez este seja o futuro dos acessórios para smartphones. Descubra a incrível história de Munique, dos monges ao mega-cidade. Munique, na Alemanha, nem sempre foi a cidade próspera que conhecemos hoje. Começou como um pequeno assentamento fundado por monges no início da Idade Média, por volta de 1158. Esses monges criaram uma comunidade simples às margens do rio Isar, que devido à sua localização estratégica e terras férteis, atraía cada vez mais pessoas ao longo do tempo. Com a expansão das rotas comerciais e o desenvolvimento da região, Munique passou por mudanças significativas. No final do século XIX, tornou-se um dos principais centros urbanos da Alemanha, com mais de 1 milhão de habitantes. Esse crescimento mostra como as comunidades se desenvolvem ao longo do tempo, sob a influência de diversos fatores, como oportunidades econômicas e trocas culturais. Hoje, Munique é famosa por sua rica história, arquitetura impressionante e vibrante vida cultural, incluindo a Oktoberfest, que atrai milhões de pessoas todos os anos. A história de Munique é um ótimo exemplo de como um pequeno assentamento pode se transformar em uma cidade pulsante, refletindo a natureza dinâmica do desenvolvimento humano. Não é fascinante ver como uma simples comunidade monástica abriu caminho para uma cidade tão viva? Você sabia que Ziggy Marley escreveu uma música para Arthur? Essa melodia marcante ajudou muitas crianças a criar memórias inesquecíveis no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ziggy Marley, filho do lendário Bob Marley, compôs essa alegre canção de reggae quando tinha apenas 26 anos. A música transmite temas de aceitação e amizade, tornando-a perfeita para o amado programa infantil da PBS, Arthur. Com uma melodia divertida e mensagens positivas, ela se tornou um hino para toda uma geração, incentivando as crianças a abraçar a diversidade e se orgulhar de sua individualidade. A conexão de Ziggy com o legado musical de seu pai é evidente, misturando ritmos de reggae com lições que ainda são relevantes hoje. Enquanto as crianças assistiam Arthur e seus amigos lidando com os desafios da vida, a contagiante melodia de Marley tocava ao fundo, ressaltando a importância da amizade e da bondade. É incrível como uma canção criada com a criatividade juvenil pode deixar uma marca tão profunda. Você se lembra de como foi cantar essa música juntos pela primeira vez? O que aconteceu quando camelos vagaram pelo deserto do Texas? No século XIX, o governo do Zilincharaxua decidiu que camelos poderiam ser ideais para transportar tropas em terrenos difíceis do Texas. Eles realizaram experimentos com esses animais únicos como parte de uma iniciativa militar, mas o projeto com camelos não atendeu às expectativas. Em vez de alcançar os objetivos propostos, os oficiais decidiram soltar os camelos.
Essas criaturas majestosas não apenas desapareceram no deserto. Em 1856, tornaram-se estrelas inesperadas de uma nova tendência de entretenimento em San Antônio: lutas de camelos. As pessoas se aglomeravam para assistir a esses espetáculos incomuns, que geravam tanto entusiasmo quanto indignação na sociedade. Embora as lutas de camelos possam parecer estranhas hoje, elas destacam um período fascinante da história americana, quando ideias não convencionais eram exploradas. Imagine uma multidão animada torcendo por camelos, em vez de esportes mais tradicionais. Este capítulo inusitado nos lembra como a história pode tomar rumos inesperados, mesmo com as melhores intenções. Você consegue imaginar como era diferente a paisagem do Texas naquela época? Acredite ou não, o homem mais sujo viveu 60 anos sem tomar banho. Aemi Hadi, um morador de uma pequena vila no Irã, ficou famoso por suas opiniões extremas sobre higiene. Por mais de 6 décadas, ele evitou água e sabão, acreditando que se lavar faria mal à sua saúde. Essa filosofia incomum também se refletia em sua alimentação. Ele comia não só carne estragada, mas também carniça, o que destacava sua abordagem única à vida. A casa e os hábitos de Hadi surpreendiam o mundo todo, especialmente quando as pessoas descobriram que ele costumava fumar vários cigarros ao mesmo tempo. Apesar de seu estilo de vida incomum, ele viveu até os 94 anos e faleceu em outubro de 2022. Enquanto muitos buscam limpeza e saúde, a história de Hadi questiona nossa compreensão do que significa viver muito. Ele se tornou uma figura curiosa, simbolizando como diferentes crenças culturais podem moldar nossa percepção de saúde e higiene. Sua vida levanta questões sobre o equilíbrio entre limpeza e saúde, nos fazendo refletir: o que realmente mantém nossa saúde? Vamos revelar a verdade sobre a Batalha de Stiklestad. Essa batalha épica na Noruega, em 1030, mudou a história da região. Conhecida como a Batalha do Milênio, foi um momento crucial quando o rei Olaf II Tryggvason, defensor do cristianismo, enfrentou uma coalizão de líderes vikings pagãos. Essa batalha não foi apenas sobre espadas e escudos. Simbolizou a luta entre as antigas tradições norueguesas e a crescente influência do cristianismo. Apesar da bravura de Olaf, ele acabou sendo derrotado, o que trouxe mudanças significativas nas práticas culturais e religiosas da Noruega. Após sua morte, Olaf foi reconhecido como mártir, e seu legado ajudou a espalhar ainda mais o cristianismo na região. As consequências da batalha estabeleceram as bases para o futuro da Noruega, e isso é sentido até hoje, mostrando como um único evento pode moldar a identidade de uma nação por séculos. O que você acha que definiu o futuro da sociedade viking? Você sabia que Jane Austen mencionou o beisebol em seu romance Abadia de Northanger, escrito em 1797? Isso é surpreendente, pois a data geralmente aceita para a invenção do beisebol é 1839, e acredita-se que o jogo começou a se desenvolver na América. A menção de Austen sugere que o beisebol não era uma novidade quando chegou à América. Provavelmente, ele já era jogado na Grã-Bretanha muito antes de se tornar um passatempo americano. Isso indica uma conexão mais profunda com o esporte do que normalmente reconhecemos. Também nos faz refletir sobre como os jogos evoluem ao longo do tempo. Se o beisebol fazia parte da cultura britânica naquela época, que outras influências históricas moldaram nossos jogos modernos? Talvez Austen, com suas observações perspicazes sobre a sociedade, estivesse apenas à frente de seu tempo, aludindo a um passatempo que se tornaria parte essencial da vida americana. Você sabia que Freddie Mercury era artista? Ele não só transformou o rock com a banda Queen, mas também se formou em artes e design gráfico. Essa experiência artística foi fundamental para criar a imagem icônica da banda. Em 1970, Freddie usou suas habilidades para desenvolver o logotipo da Queen, conhecido como o brasão da Queen. O logotipo, com uma combinação única de símbolos que representam cada membro da banda, reflete a criatividade e a visão de Mercury. Ele combina um leão, um caranguejo, uma fênix e 2 fadas, simbolizando as individualidades dos integrantes. Esse toque pessoal fez do logotipo não apenas uma marca, mas uma obra de arte que ressoa com fãs ao redor do mundo. O brasão é um testemunho de como a paixão de Fred pela arte se entrelaçou perfeitamente com sua música, tornando-o uma lenda multifacetada. Você consegue imaginar o rock sem essa reviravolta criativa? Você ficará surpreso ao saber que os polos da Terra estão mudando.
Ao longo de milhões de anos, os polos magnéticos norte e sul do nosso planeta mudaram de posição 171 vezes nos últimos 71 milhões de anos. Esse fenômeno misterioso é causado pelos movimentos no núcleo externo derretido da Terra, onde o ferro líquido cria campos magnéticos. Recentemente, o Polo Norte está se deslocando rapidamente, movendo-se a uma velocidade de cerca de 55 km por ano. Essa velocidade é muito maior do que os 15 km por ano registrados antes de 1990. Essas mudanças podem afetar os sistemas de navegação de animais e humanos, já que muitas espécies dependem do campo magnético da Terra para suas rotas migratórias. Enquanto os polos continuam a se mover, os cientistas estão observando atentamente essas mudanças, questionando seu impacto em nossa tecnologia e no meio ambiente. O que isso significa para o futuro? Incrível, mas é verdade. A Terra gira todos os dias. A Terra completa uma rotação de 360 graus em cerca de 24 horas, o que significa que gira aproximadamente 15 graus a cada hora. Essa rotação é a razão pela qual temos dia e noite. Imagine girar uma bola de basquete no dedo. Quanto mais rápido ela gira, mais se move ao redor do próprio eixo. Da mesma forma, quando a Terra gira, diferentes partes ficam voltadas para o Sol, criando o dia, enquanto as que estão voltadas para longe dele entram na noite. Esse movimento constante também é a base dos nossos fusos horários. A cada 15 graus de longitude, há uma diferença de 1 hora em relação ao meridiano zero, em Greenwich, na Inglaterra. Portanto, quando é meio-dia lá, em Paris já são 13h e em Nova York, 8h. Esse sistema inteligente de divisão do tempo nos ajuda a coordenar tudo, desde horários de viagens até negócios internacionais. Não é incrível como a rotação da Terra afeta a nossa vida cotidiana? Acredite ou não, mas os médicos antigos tinham ideias malucas. Na medicina antiga, especialmente na época de Galeno, os médicos acreditavam que nossa saúde dependia do equilíbrio das 4 humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Cada humor estava associado a diferentes temperamentos e doenças. Por exemplo, um excesso de sangue poderia causar febre, e os médicos recorriam à sangria, uma prática em que o sangue era retirado para restaurar o equilíbrio. Se alguém tivesse muita bile amarela, poderia ser tratado com purificação para eliminá-la do corpo. A dieta também era fundamental. Os médicos frequentemente mudavam a alimentação dos pacientes para ajustar os humores. Embora esses métodos possam parecer extremos hoje, eles mostram como a medicina evoluiu. Você consegue imaginar um médico moderno sugerindo que você sangrasse um pouco para se sentir melhor? Você já se perguntou por que Miyamoto prefere caminhar em vez de dirigir? Shigeru Miyamoto, o gênio por trás de jogos icônicos como Donkey Kong e Super Mario Bros., sempre teve uma abordagem única para a vida, até mesmo em como se desloca. Quando a Nintendo sugeriu que ele usasse carro por questões de segurança, ele não aceitou. Em vez disso, Miyamoto preferia ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, acreditando que esses meios de transporte o ajudavam a sentir melhor o mundo ao seu redor. Ao optar por caminhadas ou passeios de bicicleta, ele podia observar o mundo, buscar inspiração e aproveitar as pequenas alegrias da vida. Essa preferência reflete seu espírito brincalhão e criativo, que se manifesta em seus jogos. As experiências diárias que ele vivia a pé provavelmente alimentavam sua criatividade e contribuíam para a criação de mundos vibrantes onde seus personagens habitam. Então, da próxima vez que você estiver se divertindo nas aventuras de Mario, lembre-se do homem que caminhou em busca de sua inspiração. Você pode achar que a luz solar é amarela, mas na verdade ela é branca pura. O Sol emite luz em todo o espectro, criando essa luz branca brilhante. No entanto, quando a luz solar passa pela atmosfera da Terra, ela colide com pequenas partículas e moléculas. Esse efeito de dispersão é mais forte para a luz azul, que tem um comprimento de onda mais curto, fazendo com que o céu pareça azul e a luz solar mais amarelada quando chega até nós. Se você pudesse ver a luz solar do espaço, notaria que ela é deslumbrantemente branca, livre da influência atmosférica que distorce nossa visão da superfície. Então, sempre que você aproveitar um dia ensolarado, lembre-se de que as cores vibrantes que vemos são moldadas pela nossa atmosfera, tornando o Sol mais quente e atraente do que realmente é. O que você acha que mais a nossa atmosfera faz com a luz solar? Incrível, mas os vikings presenteavam gatinhos em casamentos. Essa encantadora tradição surgiu da crença de que a chegada de um gato em casa traria amor e fertilidade ao casamento.
A história conta que esses escandinavos medievais veneravam Freyja, a deusa do amor e da beleza, que tinha uma conexão especial com os gatos. Ela era frequentemente retratada, viajando em uma carruagem puxada por eles. Ao dar gatinhos, os vikings esperavam invocar a bênção de Freyja para os recém-casados, para que sua casa fosse cheia de felicidade e carinho. Essa prática agradável mostra o quanto os animais estavam integrados na cultura e espiritualidade dos vikings. Até hoje, muitas pessoas reconhecem a alegria que os gatos trazem para suas vidas, tornando essa antiga tradição surpreendentemente moderna. Você consegue imaginar um casamento onde o casal recebe um peludo bolinho de felicidade como símbolo de amor? Você sabia que Michael Jordan deixou a NBA para jogar beisebol? Em 1993, a lenda do basquete tomou a decisão inesperada de sair da NBA, e não foi por causa de rumores sobre jogos de azar. Na verdade, a razão era muito mais pessoal e tocante. Jordan ficou devastado pela morte trágica de seu pai, que sempre o apoiou em sua busca por seus sonhos. Essa perda o afetou profundamente, levando-o a deixar o basquete, onde teve tanto sucesso, para homenagear a memória do pai. Além disso, Jordan sempre sonhou em jogar beisebol profissionalmente. Ele assinou um contrato com o Chicago White Sox e até passou um tempo nas ligas menores. Embora sua carreira no beisebol não tenha sido tão bem sucedida quanto a no basquete, ela mostrou sua determinação em se desafiar e seguir seus sonhos. Difícil de acreditar, mas olhe para esta praia, que se estende por incríveis 152 milhas. Imagine um paraíso de areia que parece não ter fim. Perfeito para quem ama tomar sol, surfar e fazer longas caminhadas. Esta praia, localizada na costa sudeste do Brasil, atrai visitantes de todo o mundo com suas vistas deslumbrantes do Oceano Atlântico e sua atmosfera vibrante. Não importa se você prefere relaxar ao sol ou praticar esportes aquáticos, a Praia do Cassino tem algo interessante para você. A praia não é apenas sua extensão, aqui também vive uma diversidade de vida selvagem e paisagens pitorescas, tornando-a um lugar fantástico para os amantes da natureza. Além disso, a praia cedia diversos eventos e festivais, o que a torna ainda mais animada. Você já caminhou 1 milha na praia? Agora imagine caminhar 152, pronto para explorar esta joia brasileira. A incrível verdade sobre leões na natureza. Você sabia que nas alcateias de leões, a caça é principalmente feita pelas fêmeas? Essas caçadoras experientes trabalham juntas em grupos coordenados para perseguir e capturar suas presas, que podem incluir zebras, antílopes e gnus. Enquanto as fêmeas caçam, os machos geralmente ficam para trás, protegendo seu território e cuidando dos filhotes, garantindo a segurança da alcateia. É impressionante ver como esses papéis destacam a complexa estrutura social do grupo. Depois que as fêmeas capturam a presa, os machos costumam comer primeiro, o que demonstra sua posição dominante na alcateia. Esse sistema não só promove a cooperação entre as fêmeas, mas também garante que os leões mais fortes permaneçam saudáveis e capazes de proteger a alcateia. Então, da próxima vez que você imaginar uma alcateia de leões, lembre-se de que o trabalho em equipe e a estratégia são essenciais para a sobrevivência deles, como esses papéis incríveis se desenvolveram ao longo do tempo. Um fato interessante sobre o Monte Rushmore. Este famoso monumento é uma escultura monumental, esculpida diretamente na rocha de granito, representando os rostos de 4 ex-presidentes dos Yaxery: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Cada um desses impressionantes rostos tem cerca de 18 metros de altura e pode ser visto a muitos quilômetros de distância. O ambicioso projeto começou em 1927, sob a direção do escultor Gutzon Borglum, e levou 14 anos para ser concluído. Os trabalhadores usaram dinamite e cinzéis para dar vida a essa grandiosa ideia, enfrentando condições climáticas difíceis e desafios técnicos. Este local se tornou um símbolo da história e da democracia americana, atraindo milhões de visitantes a cada ano, que vêm admirar a arte e a visão que transformaram a montanha austera em um tesouro nacional. Você consegue imaginar estar diante desses rostos gigantes, cada um representando um momento importante na história dos Iuá? O Monte Rushmore não apenas homenageia esses grandes líderes, mas também lembra o trabalho árduo e a determinação que moldaram a nação. Que outros monumentos incríveis têm histórias tão fascinantes? Difícil de acreditar, mas Sonic tem um nome completo. Seu nome completo é Ogilvy Maurice Hedgehog.
Um fato interessante que pode ser desconhecido por muitos fãs. Criado pela SEGA em 1991, Sonic rapidamente se tornou o personagem favorito dos videogames, conhecido por sua velocidade super rápida e espírito aventureiro. Esse nome único adiciona profundidade à sua personalidade, sugerindo um caráter mais complexo por trás de sua aparência legal e azul. Enquanto os jogadores correm por vários níveis e enfrentam vilões como o Dr. Robotnik, poucos pensaram sobre a origem desse nome incomum. Ogilvy Maurice Hedgehog pode soar um pouco formal para um herói veloz, mas reflete a criatividade por trás de seu design. Esse pequeno fato enriquece a história de Sonic e a torna ainda mais fascinante. Então, da próxima vez que você estiver correndo no jogo do Sonic, lembre-se de que por trás dessa imagem azul borrada, há mais do que apenas velocidade. Quem diria que um nome poderia adicionar tanta intriga? E se eu te disser que a Indonésia está mudando a capital? Em 2019, o governo indonésio tomou a ousada decisão de transferir a capital de Jakarta, uma cidade barulhenta, para a nova cidade de Nusantara. Essa mudança visa resolver sérios problemas que Jakarta enfrenta, como a superpopulação e altos níveis de poluição. Jakarta, que abriga mais de 10 milhões de pessoas, sofre com congestionamentos e falta de áreas verdes. Além disso, grande parte da cidade está afundando devido à elevação do nível do mar e à extração excessiva de água subterrânea. A nova capital, Nusantara, está sendo construída em Kalimantan Oriental, na ilha de Bornéu, onde há mais espaço para crescimento e melhores condições ambientais. O plano visa não apenas melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, mas também promover um desenvolvimento mais justo em todo o vasto arquipélago. Imagine como essa mudança significativa pode transformar o futuro da Indonésia e inspirar outros países que enfrentam problemas semelhantes. O que é surpreendente sobre os elefantes? Apesar de seu tamanho enorme e força impressionante, os elefantes não conseguem pular. Ao contrário de muitos animais que pulam facilmente, os elefantes não podem fazer isso devido à estrutura única de suas pernas. Suas pernas se assemelham a colunas projetadas para suportar seu corpo pesado e não para saltos. Isso significa que os elefantes não conseguem se impulsionar do chão como um canguru ou um gato. Em vez de pular, eles usam sua força e tamanho de outras maneiras, como quebrar árvores ou cavar em busca de água. Embora isso possa parecer uma limitação, os elefantes se destacam em muitas outras áreas. Sua capacidade de percorrer longas distâncias, se comunicar em grandes espaços e mostrar estruturas sociais impressionantes demonstra como eles se adaptaram ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você ver um elefante, lembre-se de que eles podem não pular, mas sua presença poderosa é verdadeiramente majestosa.